Olá pessoal, vamos continuar nosso papo sobre beleza, mas vamos falar especificamente de beleza feminina. E beleza feminina é alguma coisa que me preocupa, por quê? Porque a beleza feminina, ela vem sofrendo uma série de modificações e de falta de compreensão. Eu vou dar um exemplo para vocês, e eu posso dar esse exemplo porque eu sou um menino do interior de São Paulo, bem do interior mesmo, e eu passei na minha época, onde, numa juventude muito simples, eu observava carros que eu via, por exemplo, que eram novinhos, ou então com cores chamativas, e o que eu falava? Nossa, olha uma Ferrari! E não era uma Ferrari, era um Monza SLE. Mas na minha cabeça, na minha ideia, aquela coisa que chamava tanta atenção, ela era uma Ferrari, ou chamava tanta atenção quanto uma Ferrari que poderia ser uma. E na ignorância, o que eu falava? Eu dava o nome para o objeto de uma coisa que ele absolutamente era. Independente da minha capacidade de reconhecer automóveis, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que as pessoas, principalmente em relação à beleza feminina, elas têm cometido o mesmo erro. Elas têm olhado para as mulheres e mulheres têm olhado para as mulheres e não têm entendido o que elas estão vendo. Primeira coisa que nós precisamos falar de belezas femininas e eminentemente femininas é de proporções. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos olhar o quadro da Vênus de Milo e vamos lembrar do abdômen da Vênus. Se você olhar o quadro, qual é a característica daquela mulher que você está vendo? Que é uma mulher bela. Ela tem um tronco estreito, ela tem uma cintura pronunciada e ela tem um quadril exuberante. Pois bem, determinadas formas do corpo humano são feitas pelas funções que elas vão executar. Então, como você vai conceber uma mulher que tem um quadril estreito que seja capaz de gerar uma criança e ganhar essa criança por vias naturais de parto? Há de existir alguma forma anatômica que favoreça essa função. E dessa forma, corpos de homens e mulheres são diferentes porque na fase de organização desse organismo, a estrutura dele se diferencia para executar a função primordial que ele tem. Ora, a função primordial da mulher, do ponto de vista biológico, é gerar e ter um filho. Logo, o corpo da mulher ele tem que ser capaz de fazer isso. E para ele ter essa função, ele precisa dessa forma. Então, se vocês olharem atentamente no quadro, é difícil dizer, ela é gordinha, ela é magrinha, como que ela é? Ela é uma mulher que tem linhas semilunares, depois a gente vai contar para vocês o que são isso, que tem um ventre proeminente, mas que tem as formas que são necessárias para que com saúde ela gere uma criança de forma adequada. E quando nós trabalhamos o físico da mulher, independente se ela gosta de um físico mais delicado ou se ela gosta de um físico mais exuberante ou mais atlético, essas proporções são guardadas. Vejam, desde que você mantenha essa estrutura, tronco estreito, cintura pronunciada, quadril mais exuberante, você guarda proporções femininas e é muito importante que isso seja respeitado. Porque, de certa forma, quando você tira essas proporções, é como se você roubasse a beleza da estrutura primordial. Então, o que vocês falam para mim quando normalmente vocês olham para uma mulher que é muito musculosa? Nossa, mas tem alguma coisa errada nisso. Ela parece um homem. É uma ofensa? Eu não vejo como uma ofensa. Eu vejo, na realidade, como uma compreensão primária. Ora, por que uma mulher pareceria um homem? Ela pareceria um homem porque as proporções do seu corpo, em algum momento, foram arriscadas. Então, se essa cintura foi perdida porque ela ganhou mais musculatura, se esse quadril se estreitou porque a deposição normal de gordura ela deixou de fazer o contorno feminino, ou se em algum momento o tronco dela se desenvolveu e fez com que a cintura dela ou o quadril dela parecessem menos proeminentes. Desde que você entenda que todo o trabalho vai ser feito para que essa proporção ela seja mantida, a pessoa que está acompanhando você, principalmente o seu treinador, confie nela, porque dessa forma você vai garantir que a sua beleza seja, acima de tudo, preservada e melhorada, sem que a sua identidade visual de gênero seja alterada. O que é importante você lembrar também? Que muitas vezes
Você olha para o corpo de outras mulheres e o que você entende não é o que você está vendo. Quando vocês veem, por exemplo, aquelas mulheres que colocam um excesso de mama, ou então que fazem implantes exagerados no quadril e ficam com um bumbum gigante, ou então aquela mulher que ela acha que treinar membro inferior é só ganhar quadríceps, que é o músculo da parte anterior da coxa, e esquece de fazer o exercício para o resto, ou deixa deliberadamente porque ela não sabe reconhecer o valor do que é uma harmonia de uma silhueta. Vocês veem isso, e vocês veem isso todos os dias, e muitas vezes vocês copiam isso. Só que, pessoal, mulher está acostumada a fazer isso com o cabelo, e o cabelo cresce, o cabelo tonaliza, o cabelo se corta, o cabelo se tinge, e você consegue resolver alguma coisa. Mas quando você erra a mão no seu físico, voltar atrás nem sempre é uma opção válida. O organismo não volta atrás, ele se modifica novamente. É essa dificuldade que as pessoas enfrentam quando elas se arrependem das coisas que elas fazem. Não existe um voltar atrás, um voltar no tempo, ou então de alguma forma fazer com que você simplesmente dê o undo e aquele corpo ele esteja exatamente como ele era antes de uma intervenção. Seja uma intervenção cirúrgica, seja um treinamento. O que existe é, quando bate o arrependimento, você modificar mais uma vez algo que já está modificado. Então o intuito de eu falar para vocês, lembrarem de preservar o que são essas harmonias primordiais, tronco estreito, cintura pronunciada, quadril exuberante. Ah, mas eu quero um bumbum grande. Não, você não quer um bumbum grande, você quer um quadril projetado, isso é diferente. Um bumbum grande, você não vai gostar, você vai se sentir inchada, você vai se sentir gordinha, você vai se sentir mal com você mesmo porque você não gosta de roupa apertada. Então saiba reconhecer o que é a projeção, o que é aquele bumbum empinado, que é aquele bumbum que você tinha quando você tinha 15, 16 anos. Acertei? Ah, eu queria aquele corpo que eu tinha quando eu estava assim, assim, assado. Eu sei que não acertei todas as vezes, eu sei que tem mulheres hoje que aos 20 são melhores que aos 15, que aos 30 estão melhores que aos 20 e felizmente eu sei que tem mulheres que aos 40 estão melhores do que aos 30 e 50 estão mantendo essa condição, mas principalmente por quê? Porque elas souberam com sabedoria manter essas proporções. Então, independente do que você faça, lembre-se, mantenha o seu tronco dentro do que é esperado para aquilo que é uma silhueta feminina. Preserve a todo custo sua cintura, porque a cintura é a chave da beleza da mulher do ponto de vista físico. E o quadril, que seja mais exuberante ou menos exuberante, lembre-se, não é tamanho que você quer, é projeção. Um bumbum empinado é melhor que um bumbum grande. Se você não se esquecer disso, você sempre vai ser feliz no seu corpo e nunca vai ter nada para se arrepender. E sempre vai ter a oportunidade de melhorar um pouquinho mais, porque muitas vezes o que encanta não é o resultado final, mas a capacidade de progressão.